Olá, que é a Valéria do Método Gerar. Esse é o primeiro vídeo do ciclo de palestras do programa de férias do Método Gerar. Vamos falar agora sobre ciclo menstrual e atividade física. O que você precisa saber para poder ter um atendimento mais eficiente com suas alunas. Primeiro, aqui é um slide sobre as variações hormonais no ciclo ovariano, ou seja, os hormônios que estão variando durante o mês de uma mulher. Então, nós temos aqui 4 hormônios principais: o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, o estrógeno, aqui chamado de estradiol, e a progesterona. Esses 4 hormônios, eles variam durante o mês. Então, primeiro vamos começar como o FSH. O FSH ele é liberado pela hipófise, tanto o FSH como o LH são hormônios gonadotróficos que são liberados pela hipófise. Esses hormônios vão atuar sobre o ovário, né? Sobre os folículos ovarianos. Então, qual que é a função? A função de amadurecer o óvulo para que ele seja fecundado. Então, nós temos ali em azul o FSH aumentando no primeiro, ali no primeiro dia do ciclo, um ciclo de 28 dias. Então, no primeiro dia do ciclo, ele vai aumentando gradativamente e conforme ele vai aumentando, vai fazendo o quê? Vai amadurecendo o óvulo. E aí, você tem a liberação do estrógeno pelo ovário. Então, você, conforme vai aumentando o FSH, vai aumentando gradativamente os estrógenos. Ali no meio do ciclo, mais ou menos 12º dia, você tem um aumento rápido do LH. Ele vai terminar de promover esse amadurecimento. E aí você tem um aumento rápido também do estrógeno. E aí, então, você tem a fase ovulatória. Então, nessa primeira fase foi essa chamada de fase folicular, onde os folículos estão sendo estimulados pelo FSH. Você tem a fase ovulatória, que quando você tem o óvulo que está amadurecido e ele vai ser liberado para as trompas. E depois a segunda fase, que é a fase lútea. Por quê? Porque o hormônio luteinizante continua agindo sobre os folículos e vai transformar esses folículos em corpo lúteo. E aí esse corpo lúteo tem uma segunda função, a liberação da progesterona. Qual que é a função da progesterona nessa fase do ciclo? Manter o útero sem contração, para que, caso ocorra uma fecundação desse óvulo, o óvulo fica na parede do útero e ele fica lá paradinho, sem ter contração nesse útero. Se não houve fecundação, o que vai acontecer? Vai reduzir gradativamente a progesterona. Por quê? Porque o corpo lúteo vai evoluir. E aí termina a fase lútea e começa de novo a fase folicular. Portanto, nós temos que na fase folicular, o primeiro dia da fase folicular é o dia da menstruação. Então, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo, é o primeiro dia da fase folicular. E no final da fase lútea, os 4, 5 dias antes de terminar a fase lútea, a mulher entra em síndrome pré-menstrual, caso ela não tenha engravidado, que é na maior parte das vezes. São 5 a 7 dias, você tem ali a mulher em síndrome pré-menstrual, na fase lútea, ok? E aí, você tem diversos estudos que observam se o desempenho físico dessa mulher modifica por conta dessa mudança hormonal. Então, por exemplo, esse estudo avaliou a força. Então, a força a partir de teste de 10 repetições máximas no leg press, na cadeira extensora, no supino horizontal e na rosca bíceps. E nesse estudo especificamente, não foi encontrado diferença significativa.
No entanto, nós temos diversos outros estudos que mostram diferenças significativas na força, ou na potência aeróbica, ou na flexibilidade, né? Mas nesse aqui especificamente não houve. E aí, o que acontece? Não há consenso ainda sobre esse efeito no ciclo. Por quê? Porque existem mulheres que têm esse efeito, tem mulheres que não têm esse efeito. Então, o que faz você agora, né? Sabendo dessa informação? Você precisa primeiro conhecer o ciclo menstrual da sua aluna. Então, você precisa saber quando ela menstrua, quando ela ovula, para você saber, né? Isso se ela não tomar anticoncepcional, obviamente. Então, você precisa conhecer esse ciclo para saber se ela está na fase lútea, ou na fase folicular, ou na fase ovulatória. Se ela está na TPM, ou se ela está na... né? Por quê? Porque aí você vai observar se ela tem modificação no seu desempenho físico. Então, ela tem o mesmo treinamento hoje e o mesmo treinamento semana que vem. E na semana que vem, você observa que ela está com mais cansada, menos força, ela não conseguiu levantar a carga que você colocou, ou ela não conseguiu correr na velocidade que você colocou na esteira. Então, você precisa observar essas alterações que o ciclo promove no corpo dessa mulher. Você pode encontrar mulheres que não têm diferença alguma, né? Mas você pode encontrar mulheres que têm muitas diferenças. Então, o que você vai fazer? Bom, eu marquei um teste para daqui uma semana. Aí eu olho lá, daqui uma semana ela vai estar em TPM. E na TPM dela é muito forte, ela não consegue fazer o exercício. Não, ela vai estar na fase folicular na semana que vem. Na fase folicular, normalmente, ela tá bem, então vamos melhorar, vamos fazer esse teste. Então, você precisa observar isso para que o treinamento dela seja mais efetivo. Agora, o que a gente sabe bem é que o estrógeno, ele é um cardioprotetor. Então, ele vai atuar sobre a parede das artérias. E ele vai fazer o quê? Ele penetra e retém, ele diminui a penetração e retenção do LDL sobre a parede arterial. E aí ele inibe a formação das placas de ateroma. Então, ele protege a mulher dessas placas de ateroma. E, além disso, ele é um potente vasodilatador, porque ele estimula a produção de óxido nítrico. Então, olha lá. Então, você sabe que onde a gente tem mais estrógeno é na fase folicular. Na fase folicular, então, eu posso observar se a minha aluna tem o melhor desempenho ou não ali na potência aeróbica. Se ela tiver melhor desempenho, então marque seus testes, mude as suas cargas na fase folicular e não na fase lútea, em que ela tem menos estrógeno. Uma coisa bastante importante que já foi estudada e comprovada em animais foi que o estrógeno ele diminui a utilização do glicogênio durante o exercício submáximo e ele aumenta então a oxidação dos ácidos graxos livres. E daí ele preserva o glicogênio e aumentando seus estoques de glicogênio muscular no repouso. Ou seja, esses animais foi observado então que eles utilizavam mais a gordura como fonte de energia do que a glicose. Então, a gente ainda não tem estudos mostrando isso em humanos, em seres humanos. No entanto, todos os estudos que você, por exemplo, observa melhor desempenho aeróbico ou maior oxidação de gordura nas diferentes fases do ciclo, eles remetem a esse estudo falando sobre a menor utilização do glicogênio muscular e a maior oxidação de ácidos graxos livres. Uma outra questão importante relacionada ao ciclo é a chamada tríade da mulher atleta, que hoje não tem mais esse nome. Então, eu coloco tríade da mulher atleta, que é o nome que as pessoas mais conhecem. Hoje é conhecida como HEDS. Essa tríade tem 3 itens, né, que é a desordem alimentar, a amenorreia e a osteoporose e osteopenia. Então, antigamente a gente falava assim, a mulher, principalmente as mulheres que têm bulimia ou anorexia, ou mulheres que não comem direito porque têm uma baixa imagem corporal, querem se tornar mais magras, aí elas acabam tendo então
amenorreia, e essa amenorreia, né, o estrógeno também reduz ali a ação dele no osso, e aí ela acaba tendo osteopenia. Então, hoje, a gente não chama mais de tríade da mulher atleta, a gente chama de HEDS. O que é HEDS? É a baixa disponibilidade de energia. Então, essa mulher, e não precisa ser atleta mais, né? Qualquer mulher que tem baixa disponibilidade de energia para o que ela faz no seu dia a dia, não necessariamente o exercício, o treinamento, ela pode ter amenorreia, né? Ou seja, ausência da menstruação, ausência da ovulação e redução da densidade mineral óssea, que não necessariamente é uma osteopenia, mas uma redução dessa densidade mineral óssea, que pode ser observado por fratura por estresse. Então, muitas vezes a fratura por estresse não é só por estresse, sim pela redução da densidade mineral óssea. E a outra questão, também em estudo, é a questão que essa tríade não pode ser mais tríade, porque ela tem a fratura por estresse, né? Ela tem a questão, a redução do estrógeno, que vai levar a uma disfunção endotelial, levando a riscos de problemas cardiovasculares nessas mulheres. Então, muitas vezes, você tem alunas que querem manter o seu corpo mais bonito, mais forte, mais elegante, ou seja, mais magra, e você fica feliz, olha, você está treinando bem, você está emagrecendo legal, olha, o seu treinamento está bom, você vai aumentando as cargas e tal, e não sabe o que está acontecendo com essa mulher. Às vezes ela parou de menstruar porque ela está comendo menos do que ela precisa, né? Ela tem uma baixa disponibilidade de energia para fazer a atividade que ela faz. Então, ou seja, ela consegue energia para fazer o treinamento, mas não tem energia suficiente para manter a fisiologia do seu organismo. Então, preste atenção. Pergunte à sua aluna se ela está menstruando regularmente. Ela não pode deixar de menstruar para manter um corpo mais bonito, né? Mais elegante ou mais magro. Em termos de modalidades esportivas, as modalidades que mais têm essa HEDS seriam as modalidades ligadas à estética. Então, por exemplo, as ginastas, as bailarinas, as atividades relacionadas à mudança de peso, então as lutas de maneira geral, e as atividades de endurance, né? Corrida, maratona, atividades que mais prevalece essa doença. Outra questão ligada ao ciclo menstrual é a síndrome pré-menstrual, a conhecida tensão pré-menstrual, TPM. Quais são os sintomas dessa TPM? Então, nós temos diversos sintomas, mas os mais relatados são irritabilidade, choro, cansaço, mudanças de humor, compulsão alimentar, tensão, seios doloridos, ansiedade, inchaço, depressão, cólica, sensação de perda de controle, dores contínuas, má coordenação, cefaleia, confusão mental e insônia. Portanto, você precisa conhecer quais são os sintomas que essa sua aluna tem. Por quê? Se você... ela tem cansaço, ela diz que tem muita dor de cabeça, muito cansaço, muitas dores, né? E aí você fala assim, bom, se ela tem esses sintomas, então eu queria mudar a ficha dela, fazer uma alteração no treinamento dela nessa semana, mas não será possível fazer nessa semana porque ela tem muita dor, ela tem muito cansaço e não vai adiantar alterar porque não vai ter mudança nenhuma. Espera mudar na outra semana. Então, principalmente para o personal que está ali semanalmente com a mesma aluna, é importante você ter esse conhecimento para você não sabotar ali o seu treinamento, né? Ou às vezes, por exemplo, ela tem insônia também, então ela não dormiu bem, então aquele treinamento que você vai fazer não vai adiantar nada, porque ela não vai dormir bem e ela no outro dia vai estar mais cansada. Então, é importante o conhecimento, sim, desses sintomas para você adequar o treinamento. Aqui só para você observar, nas fases folicular, que é quando ela já está menstruando, né? E na fase lútea, que é quando ela está na síndrome pré-menstrual, os sintomas. Por exemplo, cefaleia. Então, ali, ó, na fase lútea,
tem mais 52% relacionado a 40% na fase folicular. As dores abdominais, né, as tais cólicas, 20% na fase lútea contra 12,5% na fase folicular. Constipação, que também é um dos sintomas, 32,5% na fase lútea. Diarreia também, então ela tem tanto constipação quanto pode ter tanto uma quanto outra, a diarreia. E problemas de relacionamento, então cuidado com a sua aluna se ela é muito irritada. Nessa fase, você pode ter problemas de relacionamento com ela e perder a sua aluna. Então, olha, 57,5% é uma taxa alta. Então, observe isso. E outra questão é a questão dos desejos alimentares. Então, olha que bonitinho esse slide, esse gráfico. Você observa que no meio do mês, ela está comendo normalmente, né? Os desejos dela estão normais. Aí, chega no final, né? Ali na fase da tensão pré-menstrual, né, da síndrome pré-menstrual, ela começa já a ter os desejos alimentares. Então, começa ali no dia 22, né, na fase 22 e termina no 7, ou seja, né, quase 2 semanas ela tem ali de mudanças alimentares. E daí pode acabar com o treinamento. Então, ela tá fazendo um treinamento focado para emagrecimento e ela tem compulsão alimentar nessa fase. O que acontece? Vai acabar com o seu treinamento. Então, se ela não tiver, por exemplo, outros sintomas que fazem com que você tenha que reduzir a intensidade, você vai aumentar a intensidade para ela aumentar o gasto calórico para compensar ali esses desejos alimentares aí. No entanto, o que acontece? A gente tem vários estudos que relatam a redução dos sintomas da TPM e sua intensidade com a realização do exercício físico. E tem tantos outros que não demonstram nenhuma diferença. Então, você precisa observar. Caso você pegue uma aluna hoje, olha, aí você observa, você pergunta para ela os sintomas lá. E aí você, né, não só os sintomas, como a intensidade, lá, de 1 a 5, quanto que é a sua dor de cabeça, quanto que é de 1 a 5, quanto que é a sua irritabilidade. E aí você vai ver tanto a intensidade quanto quais são os sintomas. E daí você vai observar daqui, sei lá, 2 meses, você pergunta para ela de novo, olha, como estão esses sintomas? Né? E aí você pode observar se reduziu ou não, porque tem mulheres que reduzem e tem mulheres que não reduzem. Então, aí é algo bem estranho, é bem individual. Então, o ciclo menstrual é importante você saber, porque tem mulheres que são muito influenciadas por esse ciclo e tem mulheres que não são influenciadas pelo ciclo. Então, tem mulheres, por exemplo, que na fase menstrual decai muito o seu desempenho. E tem outras que não, que aumentam. Então, é muito particular. Então, é importante que você observe. Então, saiba e observe direitinho. E daí, se você se interessou por esse tema, por esse assunto, é importante que você se aprofunde mais nesse assunto. Então, eu tenho cursos de 12 horas só falando sobre o ciclo menstrual e atividade física, os temas que a gente abordou aqui, e um de 20 horas que junta esse assunto com o de menopausa. Então, junta toda, né, a fase do ciclo e a falta desse ciclo, ok? Então, espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante e um abraço. Amanhã você receberá outro vídeo. Um abraço.